relacionados a isso. O ambiente escolar, né? Tá, mas na reunião, na sua cidade aí, como que é o nome da cidade mesmo? Presidente Prudente. É grande, é uma cidade É grande. grande? É, E aí, aqui no oeste. você tem ou tinha alguma atividade em casa espírita aí, não? Eu tinha naquela que eu te contei ali. Mas você tinha uma atividade, se você trabalhava? Sim, sim, Você é médio de psicofonia? sim. Mas eu não sabia disso não. Tô sabendo agora. A média de psicofonia, se não trabalhar, fica ruim. Sim. E aí aqui em Prudente eu queria, né, ficar aqui e ficar numa casa aqui. Mas aí tá, com a pandemia, tá essa questão do fecha, abre. É assim. Aí Mas isso é fica assim mesmo. complicado. Dentro de casa eu não consigo trabalhar. Os meus pais não têm uma limitação muito grande. Assim. E o Rodrigo não tá aí, né, pra ser E o seu Rodrigo não tá doutrinador. aqui? É. Ou o Rodrigo volta pra casa ou você vai pra São Paulo. Eu vou, daqui a um tempo eu vou mudar de cidade também. Vou Vai ficar um mudar pra pouquinho mais quê? pertinho de vocês. Vou pra Mas você, Jundiaí. mas você vai mudar pra qual cidade? Jundiaí. Vou casar, finalmente. Você vai se casar? Ah, mas Vou. que beleza. Jundiaí é pertinho, pra ir pro É casamento é pertinho. pertinho. Pra ir no É. centro espírita não, mas no casamento nós vamos. Ô Rodrigo, você tava com a experiência da sua irmã vir pra São Paulo, né, pai? Você visitava a Vai casa vir mais perto. dela, é, É, fazia um vai ficar mais treinamento de perto. doutrinação, né? Pra ser Sim. doutrinador. Ia lá visitar sua irmã, dar uma doutrinada, volta pra casa. Mas Jundiaí já é bem melhor, né? Quanto que é É, de... É uma horinha pertinho, daqui, é 1 hora de São 45 Paulo. Nem minutos, uma isso, nem hora. 1 hora de São Paulo. Tá certo. Então você tá melhor, tá tudo certo, né? Tudo Tá certo, todo mundo obrigada. bem? Então nós já começamos aqui, tá bom? Já estamos falando do Espiritismo, né? Lógico. É o nosso assunto predileto. E nós vamos agradecer a Deus, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. E pedimos a Deus, em nome de Jesus, que estejam conosco os Espíritos, ministros de Deus e de Jesus, que cuidam dessas atividades de conhecimento sobre o Espiritismo, para nossa melhoria e nossas condições de trabalho, e para que nós tenhamos condições de viver com equilíbrio, entendendo as leis divinas e a revelação dos Espíritos. Agradecemos a presença dos encarnados e desencarnados, especialmente para os irmãos que trazem seus aprendizes aqui, e nós contamos com a ajuda de todos para que possamos passar informações boas. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus é Jesus. Ô, Hélio, tá gravando? Tá gravando. Eu pus Beleza. uma música. Quem que perguntou se tá gravando? Eu. Tá gravando. Tá todo mundo aí penteadinho, banho tomado, né? Batom passado, barba escovada. E isso, perfume para poder aparecer no YouTube, tá? Olha, a gente estava conversando na semana passada e eu tô falando isso também porque tem gente que não participou. Por exemplo, a Jalene não pôde participar, que ela estava com uma situação mais difícil, ainda está em recuperação da dengue. E eu não sei se a Daniela acabou de entrar. Não sei se vocês aí, Rodrigo e Rosana, conhecem a cidade de Polônia. Nem sei se é pro mesmo lado, deve ser para outro lado, né? Eu sempre erro, nunca sei para que lado que é. Já ouvi falar, mas eu não sei onde fica, não. É perto de Rio Preto. Ah, é aqui perto. Acertei, Jalene? É Rio Preto, né? Perto de Rio Preto. Então, a gente, na semana passada, estávamos falando sobre alguns assuntos que importa para a gente saber por que, por exemplo, que nós temos ainda, né? E por muito tempo ainda, vamos ter trabalhos de prática mediúnica. É esse trabalho que as pessoas costumaram chamar de desobsessão. Bom, esse trabalho de desobsessão, esse nome se tornou popular, tá? Mas eu queria só para fechar esse assunto, nesse sentido aí do que falamos a semana passada, eu queria explicar uma coisa para vocês. O trabalho que a gente chama de desobsessão, ele é apenas um nome popular, mas não é desobsessão, tá?
Às vezes, a pessoa está trabalhando há tantos anos numa reunião, conhecido aquilo como trabalho de desobsessão, que quando eu falo isso, a pessoa fica meio chateada. Mas não é desobsessão essa reunião, tá? Para lembrar vocês, existe um livro do André Luiz que não pertence àquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, e o nome do livro é Desobsessão. Lá dá para ter uma ideia de como é diferente a reunião que a gente faz, tá? Da reunião de desobsessão. Bom, primeira coisa, para você fazer uma reunião de desobsessão, nós temos que entender que o obsessor não é esses espíritos que na maioria estão nos perseguindo e cobrando alguma coisa de nós, tá bom? Desobsessor é um caso mais complexo. Poucos são os grupos que conseguem cuidar de obsessor. O obsessor, esse camarada, tem uma questão com o encarnado de uma dívida extremamente profunda, tá? Geralmente é uma dívida de vida e morte, tá bom? O obsessor, ele tem que ser tratado por grupos com muito conhecimento, com muita evangelização, tá? E daqueles assíduos, por exemplo, esses grupos muito grandes de trabalhadores numa casa, tem uma tendência, evidentemente, de que, tendo ali, vamos supor que uma reunião tem 10 médios à mesa, é um número grande, tá? Tem uma tendência de que um deles ou dois falte num dia, venha no outro, depois no outro dia, na próxima reunião, falta 3, na outra falta 1, quer dizer, está sempre alguém ali ausente, está sempre alguém faltando, o grupo nunca está completo. Essa irregularidade, que é a falta de assiduidade, ela é costumeira em grupos maiores de trabalhadores, casas com muita gente, ou melhor, com reuniões com muita gente, tá bom? A reunião de desobsessão é um grupo menor, até por causa dessa questão da assiduidade. Mas tem que ser, então, pessoas que estão lá todo dia marcado da semana, não se ausenta, tá? E se ele se ausenta, normalmente o dirigente daquele grupo tem que tomar providência com médios junto à espiritualidade para receber informação se aquele grupo que restou, ou aquele número de trabalhadores que restou, faltando aquele um, é suficiente para os casos que virão. Porque é altamente complexo a desobsessão. O obsessor está ligado ao encarnado em 3 pontos de centro de força, conhecido também vulgarmente por aí como chakras, tá? As atividades espiritualistas, não espíritas kardecistas, chamam os centros de força de chakras. Tanto que alguns vídeos que a gente tem muito bons para ilustrar o centro de força, que é do grupo do IBIS, vocês vão ver que eles chamam de chakras. Eu vou mandar o vídeo para vocês hoje, tá? Vou mandar para o grupo e eventualmente mandar para quem não está no grupo. É interessante vocês assistirem, para entender como funciona os centros de força. Os centros de força têm uma importância primordial na vida do encarnado, tá bom? E o obsessor, por conhecimento, veja bem, ele não é qualquer espírito que faz isso. Primeiro, a dívida tem que ser muito grande, geralmente de vida e morte. E geralmente é de vida e morte de família, de aldeia, de povoado, tá? Antigamente, sei lá, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, nós éramos uma família, nós vivíamos em famílias tribais. A tribo toda era uma família. Tanto que a maior parte das questões de deficiência física na antiguidade são devido a isso. Tá? Pessoas consanguíneas que acabavam, claro, né, procriando de uma forma, gerava crianças com problemas de saúde, problemas mentais, defeitos físicos. Então nós vivíamos em famílias, nós éramos tribos. Então quando o cara fala,
eu era o chefe da tribo tal há 3.000 anos atrás, você pode contar ali que mais da metade daquela tribo é a família dele. Tem parentesco direto. Então essas dívidas são muito grandes. Só que o espírito, embora seja credor daquele encarnado, ele não pode desencarnar o encarnado. Ele não pode matar, por assim dizer, o encarnado. Não tem como fazer isso. As leis divinas não permitem isso, tá? Ele vai tentar, a pessoa vai adoecer, ela pode ficar, como se diz, entravada numa cama, num leito, mas ela não desencarna por conta do espírito. O espírito que quer a morte daquele pode até atuar em um outro encarnado, para que esse outro encarnado mate aquele que tem dívida com ele. Mas ele não consegue desencarnar aquele que tem dívida direta com ele. Tá? Até porque ele não consegue fazer nada a não ser que a pessoa tente aí, já tem uma tendência grande de suicida. Mas o obsessor mesmo, ele está ligado ao encarnado, em 3 pontos de centro de força. Tá? Geralmente, eles têm conhecimento, mas como se diz, a prática comum é que ele fique ligado atrás de nós. Tá bom? Ele gruda atrás de nós, em 3 centros de força. Coronário, cardíaco e... Adalberto. Gástrico. Eu ia falar com o Adalberto. O Júnior, o Adalberto ele tem que ser cutucado, que é para ele não dormir. Foi o primeiro que eu falei, gástrico. A função do Adalberto é ficar acordado para Miriam poder encostar no ombro dele e dormir a hora que ela quiser, porque ela merece. Porque ela não está dormindo, ela desdobra. Não é isso, Adalberto? É exatamente. É um desdobramento, que o Adalberto fez muito disso quando a gente estava trabalhando junto e nos cursos. Adalberto, tá tudo bem aí no fundo? Tô desdobrando aqui. Pode deixar que eu tô entendendo tudo, tô ligado. Tá bom? Tá bom. Então, é centro de força. Adalberto, quantos são, então? 3. Quais são? Gástrico, cardíaco e coronário. Muito bem. Então, ele vai controlar tudo que você pensa, o seu sentimento e vai viver do fluido do que você come. Ou seja, sua alimentação vai ficar péssima, porque não vai ser suficiente. As suas emoções vão ficar totalmente abaladas, porque ele está ligado no coração. E o seu pensamento vai ficar uma porcaria. Para cuidar desses espíritos é que tem reuniões de desobsessão. Tá bom? Então, só para fechar isso aí. Tudo bem? Desobsessão, o obsessor é uma coisa. As reuniões que nós geralmente praticamos, a pessoa pode achar que aquele grupo é o ó do Borogodó. Mas se ele não tiver essas condições de alta evangelização, de autoconhecimento e de alta assiduidade, não é um grupo de desobsessão, porque não consegue. Tá? Porque quando você for conversar com o espírito vai envolver uma mediunidade evangelizada e a mediunidade vai ajudá-lo com a evangelização, com o conhecimento, com o amor e etc. O doutrinador pode ser qualquer um, sendo médium, tudo isso, evangelizado, amoroso, com conhecimento. O doutrinador pode ser qualquer cara? De jeito nenhum. Né? O doutrinador geralmente é o cara que tem por obrigação ter maior conhecimento do que os outros do grupo. Porque quem vai conversar com o espírito é ele. Então ele vai conversar com o espírito, tá? O grupo está todo bonitinho ali. O espírito está grudado na pessoa, como obsessor, nos 3 pontos que nós falamos, e ele vai questionar o doutrinador. Então, a hora que ele questionar o doutrinador, ele vai falar coisas do mundo espiritual que, se o doutrinador não souber ou gaguejar, em resumo, se enrolar, ele não consegue despertar o espírito. Então, se não tiver conhecimento mesmo, não desperta o espírito. Tá bom? Tudo certo? Vamos continuar? Continuando, nós temos alguns assuntos para tratar que são importantes porque causam em nós situações interessantes. A gente vive pensando assim, né? Vamos dizer assim, um grande grupo de espíritas. Eu sou espírita, eu sou trabalhador e certamente com isso tudo eu não vou para o umbral. Mas tudo bem. Mas por que você tem tanto medo de ir para o umbral? Né? Então a gente precisa saber o que é umbral. O que vocês acham que seja o umbral?
para que ele serve e que tipo de pessoa, ao desencarnar, ou seja, espírito, iria para o umbral. O que vocês acham? Eu já estou escutando os grilos aqui do quintal, tá? Não posso escutar os grilinhos do grupo. Tem que falar alguma coisa aí. E não exatamente isso, né? Porque senão a Marli liga ali e fala alguma coisa. Vamos lá? Vamos, gente. Vai, Adalberto. Adalberto, acorda, Adalberto. Umbral, Adalberto. Para que serve? Não tenho muitas dúvidas sobre umbral. Então, você tem dúvidas, mas o que você sabe sobre umbral? Vocês estão com medo de falar o que vocês sabem. Lembra da semana passada que todo mundo falou um pouco e estava todo mundo certo? Umbral são regiões onde os espíritos acabam indo para poder fazer uma fase de conscientização do seu estado e se ligar, de alguma forma, aos bons espíritos, ou a Deus, ou a Jesus, onde eles normalmente passam a ter assistência de bons espíritos e retirados do umbral para serem encaminhados para tratamento nas colônias espirituais. Pronto, você já é um professor sobre umbral. Você já está dando aula de umbral. Espero que você não use, não tenha que experimentar. Posso fazer um parêntese rápido, então? Pode. Sempre tive uma grande dúvida. O espírito morre, fica aqui na Terra, ligado à matéria, as coisas... Eu vou ter que corrigir, porque isso vai para o YouTube. O espírito não morre. Tá. Ele desencarna e o espírito fica aqui ainda na zona terrestre. Tá. Quando ele é encaminhado para o plano espiritual, ele não passa pelo umbral. Quando ele é encaminhado para o plano espiritual, peraí, ele desencarna e vai para o mundo espiritual. O que você quer dizer? Ele desencarna e fica aqui. Ele fica aqui. Ele fica aqui. No mundo espiritual. Mundo espiritual, mas ele fica ligado ao plano material. Ah, tá bom, isso. Tanto é que ele acaba se alimentando, vivendo, isso. Tá bom. as coisas que ele é apegado da matéria. Tá. Quando ele vai, vamos dizer, vai ser atendido numa casa espírita através da psicofonia e de um doutrinador, ele acaba sendo assistido pelos mentores espirituais. A gente pede e eles atuam para que esse irmão seja encaminhado para o plano espiritual para continuar sendo tratado, evangelizado, doutrinado e despertado para a vida no plano espiritual. Então, em que instante ele foi para o umbral? Peraí, então é o seguinte, ó, quando você fala que ele passou pela mediunidade, os mentores não vão levá-lo para o mundo espiritual, ele já está no mundo espiritual, tá? Ele vai ser encaminhado para uma colônia. Ou ele vai para uma cidade espiritual, ou ele vai para uma colônia, e o mais perto que ele vai, antes de ir para a colônia, é para um hospital espiritual, que existe geralmente em cima das casas espíritas, tá? Mas quando passa pela doutrinação, a gente chama a doutrinação de despertamento. Então, quando ele vai passar pela mediunidade, ele vai para uma colônia. Lá ele vai continuar tratamento de saúde, principalmente. Ele vai ter que se adaptar, porque o organismo dele, espiritual, ainda contém muitos resíduos pela mentalização dele na matéria. Então ele vai ter que se adaptar. Leiam ou também pode assistir Nosso Lar, que eu indiquei para depois da live. Por isso que eu indiquei Nosso Lar. Então você vai ver como e por que o André Luiz foi parar no umbral. Então ali talvez a gente tenha uma indicação da resposta para você. Ele desencarnou e foi para o umbral. Ele não desencarnou e veio para a casa espírita. Ele desencarnou e acordou no umbral. Ele acordou no umbral sem saber o que estava acontecendo e demorou muito tempo para nós aqui, para ele descobrir o que estava acontecendo. Quando ele descobriu que ele tinha morrido, tá? Para nós no corpo de carne, é que ele começou a entender aonde ele estaria. Na cabeça dele, ele estava no que se chamava inferno. Ele não sabia, não tinha conhecimento nenhum espírita, né, da revelação dos espíritos. Depois que ele criou uma consciência de que ele estava numa situação difícil e não aguentava mais, ele pediu ajuda a Deus. Então, é aí que nós temos que chegar. Para ele chegar num centro espírita e ser tratado, ele não vem direto do umbral. Tá bom?
Geralmente, com raras exceções, porque existem, o espírito não vem do umbral para a reunião espírita. Tá? Não vem. Ele nem pode, porque o fluido que ele possui ali, do umbral, causa doença ao encarnado. Então ele teria, por exemplo, se ele vier direto do umbral para a casa espírita, o tratamento, ele vai dar problema de saúde no médium. Não tem jeito, tá? É fluido que o médium não suporta. Dependendo do grau de problema nos fluidos desse espírito, que envolve o perispírito dele, ele causa doença gravíssima no médium. É como se ele tivesse sido contaminado por um vírus ou uma bactéria. Então o médium não vai conseguir ajudar. Então não adianta trazer o espírito do umbral para a reunião mediúnica. Então o umbral, ele serve como você disse. Ele vai servir para uma espécie de lugar para o espírito ter condições, em algum momento, de pensar o que está acontecendo com ele. Ele só consegue entender alguma coisa e ser socorrido quando ele começa a pensar em Deus. Então, o que leva os espíritos para o umbral? Que tipo de espírito vai para o umbral? O Adalberto já descreveu o que é um umbral, tá certo? O umbral é um lugar para onde vão os espíritos que precisam, em algum momento, depurar sua mentalização e voltar a pensar em Deus. Tá? Não adianta pensar em Deus totalmente superficial. Tem que ser um negócio profundo. E, infelizmente, muitas e muitas pessoas só pensam em Deus profundamente com sofrimento. Deus não quer que ninguém sofra. Mas é a realidade. Tem gente que só procura Deus quando está morrendo. Né? Então, tá bom. Já sabemos então o que é o umbral. Que tipo de espírito então vai para o umbral se, ao estar no umbral, ele pode ser socorrido, e vai ser socorrido, assim que ele se ligar às coisas de Deus? O que envolve também ele ter contato com os espíritos, como o Adalberto falou. Porque quando ele se ligar a Deus, ele vai ver os espíritos, ministros de Deus e de Jesus, que estão ali para socorrer, só que não conseguem. Então, por que o espírito vai parar no umbral, gente? Que tipo de espírito vai para o umbral? Eu acho que... Quem está falando? Eu, Rosana. A Rosana. Eu acho que toda e qualquer forma de extrema ligação material. Tá meio baixo a sua voz, Oi, tá? você está me ouvindo? Estou ouvindo, mas está um pouquinho baixo. Pode falar de novo. Então, eu acho que uma ligação muito forte de forma material. Com Certo. todo o material, com as propriedades que tem, etc. Tá certo. Quem mais, gente? Tá certo, mas tá faltando coisa. Cada um fala um pouco e a gente faz uma sopa. Jalene. Eu lembrei agora do filme Nosso Lar, do André Luiz, quando ele foi para o umbral, né? Sim. E eu lembrei que na vida dele, ele abusou muito da matéria, no sentido de... quem assistiu o filme deve saber, né? Mas, só para resumir, ele não quis atender as classes baixas, ele era médico, ele não queria atender, ele só queria atender quem tinha grana, quem era rico, né? Os pobres ele não fazia pouco caso, ele era um homem boêmio, pelo menos é que aparece no filme, porque eu nunca li a história dele, mas eu tô lembrando do filme. No livro é assim mesmo. Ele era uma pessoa que gastava o dinheiro dele com bebida, com mulher, né, e, tipo, orgulho e vaidade, né, na vida material, na vida terrestre dele aqui. Então ele teve muitos excessos, tanto que ele morreu com muitos problemas no aparelho gástrico, né? Eles tiveram que limpar todo o aparelho, muitos excessos materiais, prazeres, sabe, luxúria, né? Acho que é isso, não sei direito. Eu lembrei dele e estou comentando dele. É isso aí. Eu acredito que seja isso. Acho por isso que nós estamos indicando... Viver mal a sua vida, né? Viver mal a vida aqui. Exatamente. Por isso que nós indicamos o filme Nosso Lar, para depois da live. Fala, Adalberto. A Miriam fez um comentário. Então, não, é quem não está ligado a Deus e a Jesus. Muito bem, é isso tudo que vocês falaram, e o resumo de tudo seria: a pessoa que vive encarnada, desligada, tá? Assuntos de Deus e Jesus, de tal forma que seria o seguinte: tem muita gente ligada a Deus e Jesus superficialmente, tá bom? Então vamos colocar assim,
milhões, bilhões de pessoas que estão ligados a Deus Jesus numa igreja, tá bom? Num templo ou numa casa espírita. Essa ligação que ele tem com Deus Jesus é absolutamente superficial. Esses caras todos, esses bilhões, são os falsos profetas. Toda pessoa que fala de Deus e de Jesus, ou que de alguma forma frequenta um local, ou utiliza esse local, ou de alguma coisa ele tenta viver superficialmente Deus e Jesus, ele é um falso profeta. Como que ele faz isso? Para ser um falso profeta é isso. Eu falo de Deus e Jesus, mas eu não faço o que Jesus ensinou. Tá? E quando faço, eu faço uma ou duas coisas. Ele ensinou 1000 coisas, eu faço 2. Então, a vida do cara vai se complicando porque ele vive utilizando mal a matéria. Vocês lembram disso? Lembra disso que eu falei? Qual é a principal dificuldade do espírito na carne? Lidar com a matéria. Enquanto ele não souber lidar com a matéria, ele não consegue se relacionar corretamente com Deus. Porque viver a matéria sem entender para que ela serve e como utilizá-la, distancia a pessoa de Deus, porque ele se aproxima da matéria. Tá bom? Ele se aproxima da matéria. Então é mais ou menos assim, grosso modo, tá? Grosso modo. A pessoa ama dinheiro e gosta de Jesus. Gosta de Deus. Então vamos dizer que gostar, nesse sentido, é um sentimento um pouquinho menor do que amar. Tá? Ele gosta de Deus e gosta de Jesus, mas ele ama o dinheiro. Então não dá para servir, Adalberto? A Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Tá? Mamon, que é uma espécie de ídolo da matéria, do dinheiro, de tudo isso que a Marli falou, da luxúria, aquela coisa toda. Mamon é um personagem fictício. Da Bíblia. Exatamente, fictício, que era usado e era até, vamos dizer assim, provavelmente é um espírito que assumiu essa nomenclatura e ajudava os homens a enriquecerem, e pelo menos eles achavam isso, né? E eles queriam só ficar ricos. Então você vê a situação dos nossos amigos, nossos irmãos de hoje, judeus, porque nós também já fomos, tá? Impossível você estar ligado a Jesus há mais de 1000 anos, 2000 anos, e você não ter sido judeu, porque ele nasceu entre os judeus e os judeus, uma parte seguiu Jesus e outra parte não. Os nossos irmãos judeus que negaram que Jesus fosse o Messias, estão até hoje vivendo como viviam há 5.000 anos atrás. 3.000 anos antes de Jesus. Eles vivem as leis de Moisés, as leis do Velho Testamento, vivem de uma forma absurdamente equivocada, tanto que em vez de viver Moisés nos 10 mandamentos, eles acham que Moisés ensinou a matar, por exemplo. Não tem nada a ver, tá? Isso aí foi criado para justificar os erros do homem. Então, assim, Abraão foi o cara, foi. Moisés também. Jacó, sem dúvida. Mas se esses caras todos tiveram suas fraquezas na matéria, eu também posso ter. Deu para entender a jogada? Então eu conto a história como se Abraão, por exemplo, os patriarcas, né? Abraão, Jacó e etc. Elias. Como? Elias. É que Elias era um profeta, né? Tem os patriarcas que são adorados mesmo pelos judeus. Os patriarcas, né? Que são quando Jesus ensina muita coisa e ele fala sobre isso. Eu sou o Deus que te libertou do Egito, o Deus de Jacó. O que mais? Moisés. Isaac e Abraão. Isaac e Abraão. Você vê que Moisés nem está nessa jogada. É mais antigo do que Moisés. Então, quando Moisés liberta o povo do Egito, aquele povo, na época de Abraão, tornou Abraão, Isaac e Jacó como patriarcas do judaísmo. Então, eles têm uma ligação com leis materiais. Se você pegar os 10 mandamentos,
que inclusive está lá na codificação, se eu não me engano, no Evangelho, né? Porque tem o primeiro capítulo, se eu não me engano, se tiver, me corrijam aí, Bernardo, que ele fala lá que eu não vim destruir a lei. Tem o ensinamento de Jesus, está na Bíblia, no Novo Testamento. Eu vim dar cumprimento a ela. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo a lei de Deus dos 10 mandamentos. Se você pegar os 10 mandamentos, observa dele como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. É um mesmo, gente? É, né? É um, né, do Evangelho? Não é 2? Que passa os É 10 um. mandamentos? É 1? Não vim destruir a lei. Eu estou sem o Evangelho aqui perto, estou com o Livro dos Espíritos, mas é isso aí. Então, para vocês terem uma ideia, após os 10 mandamentos, para se tornar o povo mais poderoso do planeta, porque eles entenderam errado o que Deus quis falar pelos Espíritos quando falaram com Abraão, eles entenderam errado. Então seria o povo que ia herdar a terra. Eles achavam que era material. Eles criaram, se eu não me engano, até falei com vocês no grupo, 613 leis. Essas 613 leis é na Torá, né? É. Começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. Lá, até hoje, eles seguem 613 leis. Para vocês terem uma ideia de como isso é antigo, lá tem uma cláusula que fala que você não pode roubar o jumento do vizinho. Quer dizer, mas você ainda está pensando de não roubar o jumento? Está escrito lá, não cobiçar as coisas do próximo, lá, né? Nos 10 mandamentos. Tá tudo embutido ali, gente. Não precisa você ficar inventando o jegue, o jumento, a vaca, o boi, o gado. Não precisa disso. Não roubará, por exemplo, se for uma lei lá escrita desse jeito, ela é abrangente. Então, algumas Bíblias põem o 5º mandamento como não matarás, tá certo? Mas vocês vão ver que no transcorrer da saída do Egito, as pessoas entendem que Moisés teria recebido uma ordem de Deus para destruir tal aldeia, como aconteceu alguns bem famosos, né, que é a destruição da muralha de Jericó. Não tem nada disso nos 10 mandamentos. Compreendeu? Então você vai dar folga para os seus escravos no sábado. Não, gente, não é para ter escravo. Vocês viveram de escravo 400 anos. Como é que Deus vai falar para vocês darem folga para o escravo? Ele não é para ter escravo. Então eles admitiram que o escravo deveria ter um dia de folga. Foi aí que criou a deturpação do dia de louvar a Deus. Então no dia de louvar a Deus a gente dá folga para os escravos também para eles poderem rezar, né? Não é preciso ter escravo. Então nós estamos ligados à matéria de maneira totalmente equivocada. Como que a gente faz para usar a matéria para progredir? A gente evolui naturalmente e se eleva a Deus. Primeira coisa, você tem que usar bem a matéria. E tem mais, tem um segredo aí nessa história, tá? Se você usar bem a matéria, olha que interessante, você vai ter uma vida material bastante confortável. Por quê? Porque Deus precisa de gente aqui na Terra que use bem a matéria. Porque tem muita gente na miséria. Se você usar bem a matéria, você não vai deixar as pessoas passarem fome à sua volta. Então, por exemplo, vamos dizer assim, o dono lá da Apple, acho que a gente não pode nem falar muito da Apple agora, que está caindo as ações dela. Talvez ela levante agora, porque resolveu sair da Rússia. Mas o cara da Amazon, parece que hoje ele é um dos mais ricos do mundo, se não for o primeiro, né? O cara da Amazon, o dinheiro que aquele cara tem, dá para ele viver mais ou menos, umas 1000 encarnações. Você acha que Deus põe um cara desse na Terra com tamanha inteligência, né? E o cara descobre tudo isso, faz tudo isso, fica bilhardário, está quase chegando a trilionário, para ele ficar mais rico só a cada dia, né? Então, por exemplo, se você juntar os 10 primeiros bilionários do planeta, eles conseguem fornecer alimento, moradia e asilo até por causa da guerra para quase toda a população mundial. Então Deus precisa de gente aqui que saiba usar a riqueza, a matéria, o dinheiro para ajudar o próximo. E olha que você não precisa nem se desfazer das suas coisas e acabar ficando talvez aí numa situação delicada.
que não é o objetivo nesse. Deus não quer que você doe tudo suas coisas para você também ser outro morador de rua. Claro que não. É administrar a riqueza de forma, por exemplo, a ter uma empresa e pagar ótimos salários, dividir os lucros da empresa com o funcionário, né? Então tem os dois lados, né? Tem funcionário que ganha uma grana, mas acha que o patrão ganha demais. Bom, ele é patrão, né? Se não for para ganhar mais do que você, ele não vai ser patrão, ele vai ser funcionário. Agora, o cara paga um salário bom, ele tem ali, por exemplo, tem empresa que paga um monte de coisa. Tem seguro não, como é que chama? Convênio de saúde, eu não sei se vocês têm convênio, mas o cara tem convênio de saúde que se ele for pagar do próprio bolso, no top, que é quando é convênio de saúde empresarial, você já entra com benefício, né? Até você ter esse benefício todo pagando sozinho individualmente, você vai levar anos. Para você ter um convênio médico que você já entra e já é top de linha, que nem, vamos dizer, o que o empresário escolheu, você vai gastar por aí, mais ou menos com 50 anos de idade, uns 2 mil por mês. Quer dizer que você tem um benefício aí e tem que observar isso. Essas pessoas estão na Terra para isso, para darem emprego, alavancar a civilização humana, dar ciência, a tecnologia, as pesquisas que salvaram nossas vidas no Covid, né? A medicina, a Santa Miriam que está lá trabalhando, atendendo as mulheres na Baixada Santista. É Baixada Santista toda, né? A Miriam, Guarujá Santos. A Miriam, vou te falar uma coisa, é de Guarujá Santos. Essa mulher até pouco tempo atrás, ela tinha quantos empregos? Porque era mesmo? 4,5. 4,5? Pô, meio emprego não dá, né, Adalberto? Meio emprego tenho eu. Tinha 5 empregos. Agora ela aposentou de um. De um. De um. Por isso que ela está assim, folgada, sorridente. Agora tem só 3. Porque agora Só ela tem 3 bastante agora. tempo. Ela tem só 4. Quanto? 3. 3. Então. Ela fechou o consultório. No mínimo ela fechou o dela, né? Fechou. Então a mulher com 4 empregos, gente. 3 agora. Então essas pessoas... E uma aposentadoria. Ajudam a humanidade. Você imagina quantas pessoas, não é porque ela está aqui não, quantas pessoas um médico ou uma médica ajuda na vida. Ela fez 6 mil partos. Fazendo um bom trabalho. Mais de 6 mil partos. Mais de 6 mil Partos. Olha, ajudou a trazer nós, os espíritos, para a Terra de novo. Né? Isso é espetacular. Agora, você não faz a mesma coisa? Faz em outro ramo. Professora, advogado, o técnico de qualquer coisa, o administrador. Tudo tem maneira de você ajudar a civilização humana na Terra. E outra coisa, se a gente tem um salário, vamos imaginar que Jesus, né, ensinou tanta coisa para nós, mas a gente está meio defasado, né, em progresso espiritual, se você for pensar em Jesus. Né? O cara está assim, encostadinho de Deus. O Jesus, quando estava aqui andando entre nós, na Terra, se ele tivesse um corpo de carne igual ao nosso, ele seria o médio de Deus. Tá? Ele recebia informação e recebe informação direto de Deus. Mas ninguém consegue fazer isso se não for o Espírito co-criador, tá? Ninguém recebe mensagem direto de Deus, tá, gente? Aquela história que vocês veem no Velho Testamento, o cara que fala que hoje eu conversei com Deus, né? Tem tanta gente que fala assim, eu conversei com Deus hoje. Você não conversou com Deus. Especialmente se você conversou com alguém, como está lá no Velho Testamento, e esse alguém, dizendo se passar por Deus, mandou você matar a aldeia todinha que está ali do vizinho. Certamente você não conversou com Deus, certamente você não conversou nem com o espírito mais ou menos iluminado, nem com o seu mentor você conversou. Então é completamente fora da curva você falar sobre a distância que nós estamos de Jesus. Não, eu estou falando em progresso, tá, gente? Mas a gente pode falar de Chico Xavier. Por que não? Chico Xavier não era, assim, tão distante de nós quanto Jesus. Está ali na metade do caminho. Tá bom? Chico Xavier era funcionário público, quando o funcionário público ganhava em dinheiro de hoje um salário mínimo. Nunca pegou um tostão de nenhuma obra dele, não aceitava doação. E quando aceitava doação, ele repassava
para a pessoa que precisava. Mesmo que ele tivesse, por exemplo, ele ganhou uma vez um sapato de cromo alemão. No dia seguinte, ou 2 dias depois, o cara que doou viu uma outra pessoa com o sapato dele. Não sei quem era lá, mas eram muito conhecidos. Né? Falou, mas você doou o sapato pro fulano? Falou, eu já tenho um par de sapato. Ele tinha um par de sapato. Tá? Como se isso não bastasse, ele saía, ele achava que ninguém sabia, né? Mas tinha muita gente que sabia. Até porque as pessoas que ele ia visitar sabiam, né? Ele saía depois de trabalhar como que eles chamavam? Repartição pública, né? Depois de trabalhar na repartição pública, ele ia para casa Ministério da Fazenda, né? Mas não, tô falando por causa da época. Né? Repartição pública. Ele saía da repartição pública, ia para a casa espírita, que ele mesmo fundou, aliás, né? Depois da casa espírita, quando ia todo mundo embora, ele saía da casa dele, que era a casa espírita, e ia para a comunidade levar comida. Do bolso dele, do salário que ele ganhava como funcionário público. O que a gente vê nisso aí? O cara vivia uma vida encarnada miserável. Não, esse gente não vive mais, não era miserável. Ele tinha o que comer, ele tinha a própria casa, ele tinha tudo que ele precisava. Porque quem vive desse jeito, vive com menos. Quem vive ao contrário, precisa cada vez mais dinheiro. Você pode ter certeza, não basta, o dinheiro não chega. Tá bom? O dinheiro não chega. Você arruma um emprego hoje, para você ganhar num emprego hoje 4 mil reais, é uma tortura. Você tem que ser muito bambambam na crise que nós estamos. E a crise é mundial. O Brasil, então, nem se fala, né? O que está acontecendo no Brasil aí é uma coisa impressionante. Está todo mundo passando o pano, mas nós estamos numa crise terrível econômica. Para você arrumar um emprego de 4 pau, pelo amor de Deus, você tem que ser o amigo do diretor. Só que quando você começa a ganhar 4 mil, você não quer 4 mil mais, você quer 8. Porque você vai melhorando as suas condições, você vai fazendo mais dívida. Tá certo? Aquela casinha que você tinha não serve mais, tem que ser uma casa maior. Até porque a casa que você tinha não tinha garagem, você acabou de comprar um carro. E assim vai. E o pobre, coitado, o miserável, aquele cara que ficou marcado para você, antes de você encarnar, para você ajudar, sem você ficar necessitado, tá? Ajude pelo menos com o supérfluo, é o ensinamento do Espiritismo. E a gente não está fazendo isso. O que vai acontecer conosco? Espíritas, kardecistas, trabalhadores de Deus e de Jesus na casa espírita. Não entendemos o ensinamento. Nós temos um risco grande de parar no umbral, tá? Porque no umbral tem uma historinha muito interessante que vocês vão achar na internet, que a gente não sabe se é realidade ou não, tá? Diz que Lutero sonhou que estava com Allan Kardec, ou Allan Kardec sonhou com Lutero. Essa história foi contada há muito tempo antes de eu saber as coisas que eu sei hoje. E diz que um sonhou com o outro e os dois estiveram no umbral, separadamente. E tinha um mentor, um espírito lá ajudando os dois. Um de cada vez. E aí, quando ele chegou lá, cada um chegou lá, escutou muito choro e ranger de dentes, como Jesus ensinou. E ele não sabia onde era, tá? Até porque não tinha esse nome ainda, umbral. E aí, eles perguntaram, cada um a seu tempo, quem é que estava chorando tanto? Seria, no caso de Lutero, os líderes da igreja que lutaram contra ele, contra a reforma, e acabaram indo parar naquele lugar de sofrimento? Né? E aí ele ia fazendo um monte de perguntas. Seriam os fulanos que foram contra mim? Seriam os ciclanos que foram contra a obra? Seria... E o Espírito falando não. No final ele falou, são os luteranos que não entenderam o ensinamento de Jesus. Aí Allan Kardec, na vez dele. São os fulanos da igreja que lutaram contra o Espiritismo, que lutaram contra mim, que lutaram contra as obras do Espírito, que lutaram... Ele falando não. Esse choro que você está escutando são dos espíritas, que não entenderam também os ensinamentos e o conhecimento que os Espíritos trouxeram. Não entenderam as leis de Deus. Então, todos vocês que falaram, eu tenho certeza que os que não falaram também tinham uma opinião parecida com essa. As pessoas que não seguem as leis de Deus, tá bom?
podem inclusive estar ligados a alguma religião de Deus e de Jesus, ou seja, ligado de alguma forma ao cristianismo, porque não tem cristianismo que não está ligado também a Deus, né? É de Cristo também está ligado a Deus. Um Pai, um Deus único, um único Pai, né? Um único Criador. Então ele pode ou não estar ligado a uma igreja ou uma entidade cristã, tá bom? Só que ele não segue nada. Ele só segue a lei do indivíduo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quarto eu, quinto eu, sexto eu. Lá no 10º lugar, ele vai pensar em alguém. Que provavelmente é da família dele. Mas ele vai todo dia, toda reunião ele vai na casa espírita. Ou quase toda. Tá? É trabalhador da casa espírita. Ele é o irmão evangélico que vai no templo. Ele é o católico que vai na igreja todo domingo. Eu gosto de ilustrar. Encontrei um conhecido meu, não chega a ser amigo, tá? O nome dele é Paulo, eu chamo ele de Paulinho. Ninguém conhece, então eu posso falar o nome. Encontrei na padaria um dia, faz muito tempo, uns 4, 5 anos, no domingo. Aí eu fui lá, no balcão, peguei meu café. Oi, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem. Aí eu falei pra ele, e você, como é que tá? Tá tudo certo, arrumadinho e tal? Ele falou, tô indo na igreja. Então tá bom, então você tá feliz. Eu tô feliz. Inclusive porque acabou de sair a notícia de que a Dilma tá com câncer. Falei, você tá indo na igreja? E você vai todo domingo? Bacana essa sua igreja, hein? Você tá feliz porque uma pessoa tá com câncer? Então vocês entendam bem, o cara vai todo domingo na igreja. E se ele estiver vivo, que eu não vi mais por causa da pandemia, ele vai na igreja até hoje, sempre foi criado na igreja católica. Ele estava feliz quando teve a notícia da Dilma estar com câncer. Para onde um cara desse vai, gente? Não tem no outro lugar para ir. Ele tem que se depurar o pensamento, a mentalização. Ele tem que pensar em Deus e começar a pensar o que foi que eu fiz de errado, eu vivi mal. Só pode ser por isso que eu estou aqui. Isso leva muito tempo aqui para nós, tá? Pode passar 1 ano, 2, 10, 20, 50, 100. Então nós temos que tomar cuidado de viver bem. Viver bem encarnado. Aproveitar a encarnação. Tá? Então viver bem é aproveitar a encarnação. Aproveitar a encarnação é ir atrás de fazer o bem. Cada vez mais sincero. E não é só com a mediunidade. Mas se você não tiver condições financeiras nenhuma para dar algum supérfluo, use pelo menos a mediunidade. Mas nós estamos aqui para ajudar na matéria também. Porque Deus não colocaria miserável na rua, na frente da sua casa, caído na calçada, na sua frente, para você só passar e dizer que é problema do governo. Porque Deus não é burro. Tá? Porque se não fosse assim para você ajudar, ele colocaria um planeta de classe média, um planeta de classe baixa, um planeta de miserável, um planeta de drogado, um planeta de assassino e etc. Nós estamos convivendo aqui onde a gente precisa. Por que a pessoa que tem que resistir a ser um ladrão nasce no meio dos ladrões? Claro, ele tem que sofrer por essa pressão. Por que eu tenho problemas com a matéria e vou nascer numa família, por exemplo, abastada? Para que eu passe também por essa situação. Alguém está tentando participar? Quem que está tentando participar? Não sei. Bom, eu não entendo muito disso aqui. Então, gente, a gente precisa parar e ver se nós realmente estamos seguindo Jesus, tá? Aliás, Chico Xavier ensinou. Não basta ser espírita. Espiritismo não salva ninguém. Você tem que ser cristão. Você tem que seguir Jesus e fazer o que ele ensinou. Tudo certo? Vocês podem contribuir aí com algum comentário de alguma coisa que vocês pensaram e eu não falei? Por favor. Jalene, você está bem? Está todo mundo bem aí? Tudo tranquilo? Adalberto e Santa, tranquilo? Tudo. Júnior, como é que tá aí? Tá tranquilo, beleza. O Júnior tá no andar de cima. O Júnior vem aqui para casa toda semana para me ajudar. Eu andar de cima não, ele tá encarnado, tá? Não foi para no andar aqui de casa, tá? Aqui de cima. Bom, gente, então é o seguinte, ó. O que nós temos é o seguinte. Nós temos o umbral e as trevas, tá? No umbral vai gente que não seguiu as leis de Deus ou não tomou conhecimento de Deus.
tá? E nas trevas estão os chefes, os espíritos conscientes, sabem que desencarnaram, sabem que estão fazendo mal e não querem parar de fazer o mal. Uma pergunta final do nosso encontro. Os lugares que vocês frequentam, as casas espíritas que vocês frequentam ou frequentavam, tratam de espíritos, chefes de falange, chefes de domínio, senhores de cavernas e abismos, dragões. É costume a casa de vocês tratar desses irmãos? Hélio, em nenhuma que eu frequentei, mas nas que eu frequentei tinha desobsessão. Tinha o quê? Desobsessão às sextas-feiras. Não, tudo bem, desobsessão é outra pegada. Agora nós estamos falando... Então, Desobsessão não é isso que eu falei. Desobsessão é outra coisa. foi o que você falou no começo, mas eu entendo que quem tem uma reunião de desobsessão, onde os médicos são mais preparados, capacitados, assíduos, frequentes há mais tempo, acaba tendo a desobsessão. Mas uma etapa inicial dessa desobsessão não é se ter também um tratamento espiritual nesse centro? Não. E poder atender espíritos? Não é isso. É que às vezes a casa está fazendo uma reunião de desobsessão que não é desobsessão. É tratamento espiritual. Agora nós estamos falando de tratamento espiritual. Na casa que vocês frequentam ou frequentavam, no tratamento espiritual, tratam de chefe de falange, chefe de domínio e dragões? Não, eu ouvi falar sobre chefe de falange na Liga Espírita em 2013 ou 2014. Então você entende o seguinte: muita gente que você conhece, que não era ruim nem mal, ou não era bom nem ruim, pode estar trabalhando para um chefe de falange. Porque ele não é voluntário, tá? O trabalhador de chefe de falange não é voluntário, não. Ele é assediado, ele pega o cara com promessas, ele passa a viver uma situação de hipnose e passa a trabalhar para um chefe de falange. Se nós não cuidarmos de chefe de falange, chefe de domínio e dragões, muitas vezes nós não conseguimos libertar aquele cara que a gente amava, que desencarnou não sei quando. Então isso é para vocês... Oi, quem é? É a Sônia. Deixa eu te falar, eu não sei se todos aqui sabem, mas eu vim da Umbanda, né? Você sabe. Tá. E assim, eu vi algumas vezes chefe de falange atender as pessoas. Tá, pode acontecer. É. Pode acontecer, mas a ideia não é bem assim, né? Porque a falange é um grupo de espírito. Eu posso ser um líder de falange de um grupo de espírito trevoso. Sim. E eu posso ser um chefe de falange que a pessoa chama desse nome, mas é um chefe de falange que pretende se mostrar como fazendo bem. Então nós vamos continuar esse assunto na próxima reunião. Eu lancei isso por último para vocês pensarem, tá? Muita gente não cuida de chefe de falange. Pode estar deixando de cuidar, por exemplo, de um papai que desencarnou sem conhecimento nenhum e foi assediado e está trabalhando para um espírito trevoso porque é obrigado, é escravo. Combinado? Então nós vamos fazer uma prece. Se encerrar a reunião, eu não vou iniciar outra para despedir. E vocês continuam a prece por aí, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus e vamos pedir, em nome de Jesus, que os mentores, os médicos, cuidem desses irmãos que nos acompanham e desses irmãos encarnados que estão doentes. Graças a Deus e graças a Jesus.